teria caracterizado o julgamento na França, ou seja, o julgamento sem a presença do réu. Como veremos depois, isso também irá ser elemento do debate que se seguirá neste mesmo processo, mas isso fica para depois. Primeiro, vamos ver qual a posição do relator em relação ao assunto. O argumento de que o Estado requerente facultaria o extraditante opor-se à condenação, resultando daí a possibilidade de pena mais branda, provavelmente alcançada pela prescrição, infelizmente não pode ser examinada em processo extradicional. Aqui nós temos que nos limitar exclusivamente às circunstâncias que a lei determina sejam examinadas. Essa matéria é da alçada das autoridades francesas. O mesmo se diga em relação à questão da revelia. Não cabe ao judiciário brasileiro imiscuir-se em questões derivadas da ação penal instaurada em outro país. Nessas condições, louvando a sustentação que foi feita com afinco, mas ainda assim eu defiro a extradição parcialmente no que tange ao delito, ao crime de tráfico de ilícito de entorpecentes. Neste momento, o ministro Marco Aurélio pediu a chamada vista em mesa. É diferente da vista regimental, quando se suspende o julgamento e o processo é encaminhado para o gabinete do ministro que fez o pedido e a apresentação do chamado voto vista em uma sessão posterior. O ministro teve o processo encaminhado para ele durante a própria sessão, para a apresentação do voto vista ainda na mesma sessão ou a transformação deste pedido de vista em mesa em vista regimental. Então, ainda hoje, nós vamos ver o voto do ministro Marco Aurélio e a tentativa de se achar o ponto de resolução em relação a esta extradição. E você também vai ver no próximo bloco um impasse no julgamento de uma ação penal no plenário do Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouco, em síntese. Estamos de volta com síntese e os destaques dos julgamentos da quinta-feira, dia 17 de setembro de 2009. Como vimos no final do bloco anterior, houve um pedido de vista em mesa do ministro Marco Aurélio em relação à extradição que estava sendo julgada. Para manter, inclusive, a linha cronológica dos julgamentos, nós vamos voltar a este tema ainda hoje, no final do nosso programa, para saber qual foi a solução dada em relação àquele processo. Antes, houve o julgamento, no mesmo dia, da ação penal 480. Relator, ministro Carlos Aires Brito. Ministério Público Federal versus Fernando Lúcio Jacobo. O plenário do Supremo Tribunal Federal, na verdade, retomando o julgamento da ação penal 480, aberta contra o deputado em questão, Fernando Jacobo, do PR do Paraná, acusado de apropriação indébita de um carro retido por ele após desfeita uma negociação de compra e venda de veículos. O plenário deu início ao julgamento da denúncia no dia 6 de agosto, quando 4 ministros votaram pela prescrição da pretensão punitiva e 4 ministros pela atipicidade da conduta. Lígia, aqui precisamos explicar esses dois conceitos. Isso. 4 ministros entenderam, então, nesse julgamento de agosto, que houve a prescrição do crime, ou seja, a pretensão do Estado de punir não poderia mais acontecer, porque não fez uma punição a tempo. Então, o crime já estaria prescrito e não poderia mais o Estado punir. Outros quatro ministros entenderam que, na verdade, não havia crime praticado, ou seja, entenderam pela atipicidade da conduta, ou seja, houve uma conduta praticada, mas essa conduta não passava de um ilícito civil, ou seja, não poderia ser considerado como crime de apropriação indébita. Então, houve esse empate no julgamento do dia 6 de agosto, que no fundo, se o julgamento terminasse da forma como ficou, a pessoa não seria responsabilizada pelo crime, mas por fundamentos diferentes. Um, porque ele não pode ser condenado mais, até porque o Estado não poderia mais puni-lo, porque o crime já estaria prescrito, e outros que entenderam que não haveria crime praticado, e sim um ilícito civil apenas. E para completar, na sessão anterior, em que esse processo teve iniciado o julgamento, houve um empate de 4-4, fazendo as contas, faltavam os votos de 2 ministros, lembrando que falta ainda o ministro Menezes de Direito, que faleceu, há ainda expectativa para a substituição. Então, faltando 2 votos, toda uma expectativa de que poderia dar empate novamente. Vamos conferir o primeiro voto nesta retomada do processo, na sessão plenária do dia 17. No caso, foi o primeiro a votar o ministro Eros Grau. Ele vai direto ao assunto. Eu vou acompanhar o ministro César Peluso. Para mim é nitidamente uma hipótese de ilícito civil, não é?
E eu não vejo como alguém tendo posse justificada, a ele se imputar a apropriação indébita. Então, eu peço vênia aos que acompanharam o ministro Brito, o ministro Barbosa e a Carmen Lúcia, mas eu absolvo o réu por atipicidade de conduta. Reforçando, Lígia, neste caso, o entendimento. Se era ilícito civil, não caberia o processo, teria que ser um outro tipo de ação. Isso, até porque nós estamos tratando de uma ação penal que visa a apuração da existência de um crime daqueles previstos ou no Código Penal ou então numa legislação penal extravagante. Inclusive, na sessão do dia 6 de agosto, houve um debate grande entre os ministros se era realmente um crime de apropriação indébita ou se haveria, quando a gente fala em ilícito civil, se haveria apenas o descumprimento de um contrato. Então, teria que ser ajuizada uma ação civil e não uma ação penal, como foi feito no caso pelo Ministério Público. E se for considerado um ilícito civil, jamais poderia então ter se iniciado essa ação penal no plenário do Supremo Tribunal Federal. Vamos ao outro voto que faltava, no caso da ministra Ellen Grace. Parece-me, senhor presidente, todavia, que este precedente não é o precedente mais adequado para que o Supremo Tribunal Federal fixe um precedente a respeito da tipicidade ou atipicidade deste tipo de delito. Todos nós, ao que parece, já concordamos com respeito à prescrição. E toda a vida, enquanto juíza, o primeiro exercício que fiz ao examinar matéria penal, antes de qualquer outro, foi verificar se realmente o delito ainda era punível ou não mais era punível. Se não fosse mais punível, poupa-se o trabalho de estar calculando pena, de estar imaginando se é típica ou não típica a ação cometida, de modo que é um atalho que costuma ser adotado pelos julgadores. Eu proponho aos eminentes colegas, se isso for possível, bem que estão ausentes alguns dos que já lançaram voto, que nós possamos extinguir o feito pela prescrição. E não sendo assim, eu tenho voto escrito com relação à tipicidade. Essa primeira parte do voto, por que ela apresentou a proposta de que o feito deveria ser extinto? É porque se realmente ficasse um voto entendendo pela prescrição, haveria novo empate de 5-5, porque o ministro Eros Grau, quando manifestou, entendeu que era apenas um ilícito contratual, não penal. E ela entendeu que realmente haveria o crime, mas fez a proposta de ser extinto o processo, não por não ser crime, mas sim por não poder mais ser punido, porque havia a prescrição. Então, haveria um empate. Por haver esse empate, ela entendeu que então poderia chegar a votar no sentido de falar realmente sobre a tipicidade da conduta. A tese ela não foi vencedora e houve a caracterização do empate e o impasse nesse ponto. Isso, houve um empate de 5-5. 5 por do lado de não ser ilícito e outro 5 por ser já um crime prescrito. Bom, a partir daí nós temos neste impasse, na prática, os votos ficarem 5-5, como vimos. Vamos ver um trecho do debate que se seguiu. Que interfere no campo dos interesses do acusado. Algo é absolvição ante a tipicidade da conduta. E, no caso, o enfoque sobre a prescrição sempre fica no ar a culpabilidade. Bom, nessa hipótese, então, é favorável ao acusado, 5-5? Hein? É favorável ao acusado? Não, mas é que nós não estamos diante de recurso ou habeas corpus, é uma ação penal. Presidente, então eu lanço meu voto com relação à questão que ainda estava... Teremos que adiar de qualquer forma. Senhor presidente, eu entendi, acompanhando o douto voto proferido pelo ministro César Peluso, que, no caso, não se registra uma hipótese configuradora de tipicidade penal. E, por isso mesmo, absolvia o acusado, considerada a circunstância de que ele simplesmente não incidiu em qualquer comportamento típico. E é evidente que essa é uma solução muito mais favorável ao acusado do que aquela que meramente reconhece extinta pela consumação da prescrição penal a sua punibilidade.
esse comportamento típico a que se refere o ministro Celso de Mello é justamente um princípio do direito penal. Existe a necessidade de que um determinado fato, um determinado ato, ele tem que ser caracterizado, tipificado dentro do que está previsto como sendo crime ou contravenção, de acordo com o caso, na legislação penal. Se houver uma variante de comportamento que faça com que não se encaixe aquele comportamento dentro do que está sendo previsto na legislação penal, então não pode ser tipificado, não pode ser caracterizado como crime.